Graças e paz, irmãos. Que gostoso, né? A gente, desde quinta-feira, nesse pique todo de celebração, você percebe uma coisa que a gente viveu nesses dias? Quinta-feira a ministração foi sobre Pedro e João na porta do templo Formosa. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta. Fala de algo que eles carregam. Fala de uma presença. Fala que o quão importante é essa presença. Que Pedro e João diz, ouro e prata não faz sentido se não tiver a presença. A presença que pôde levar aquele paralítico a levantar e andar e saltar. E essa presença só era possível porque Pedro e João estavam indo orar na hora nona. Estavam indo buscar o Senhor, às 3 horas da tarde. Enquanto as pessoas faziam tantas outras coisas, a prioridade deles, ainda que o pastor prega de um jeito mais cômico, mas o texto por si dizia, a prioridade deles era a busca por Deus, a presença. Na sexta-feira o Davi Silva nos conduz na ministração sobre a casa de Abinadab versus a casa de Obed-edom. Uma casa não valorizou a arca, 20 anos não mudou nada naquela casa, e a outra casa, em 3 meses, Deus abençoou tudo, mudou a história, e Obed-edom se torna o guardião da arca, vai se tornar o porteiro, vai se envolver nos turnos. Quando Deus o prosperou, ele deixou tudo para trás. Eu não quero essa prosperidade, eu não quero as coisas, contanto que eu esteja perto da arca. E o pastor Wilson ontem, para mim, fechou com chave de ouro, porque linkou a nossa história também, se preparou muito, deu para perceber, e trouxe sobre Moisés. A terra é boa, a terra mana leite e mel, tudo isso que o Senhor tem é ótimo, mas se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. Como isso foi gostoso, vocês percebem, a gente não deu tema, nenhum, mas as pregações estão todas, não tem como dizer que não estão conectadas, mas agora isso me dá mais um frio na barriga ainda, porque agora, embora a gente entende que hoje é culto de ceia e é uma série que começa hoje, nós vamos falar hoje sobre Filipenses. A gente vai expor nesse mês de setembro Filipenses, e o tema que nós vamos trabalhar, então se você gosta de anotar, eu recomendo muito que uma das formas de você aprender e guardar o que Deus está falando é você anotar. O tema dessa série, que é a exposição de Filipenses, é emoções redimidas. Por que emoções redimidas? Por que Filipenses? Filipenses é um livro que faz parte da nossa história. Você vai ver na sua Bíblia, na Betel, edição 10 anos, Filipenses 3:13, está aí, faz parte. Só que também Filipenses é uma carta cheia de emoções, é uma das cartas que mais transparece as emoções. Alegria, o contentamento é a resposta para lidar com as emoções. E nós estamos no mês de setembro, onde há uma consciência do setembro amarelo. Uma consciência sobre as emoções que às vezes estão bagunçadas, desorganizadas, e leva pessoas a pensar em desistir da vida. E nós vamos aprender que mesmo em meio às pressões que possamos viver, como Paulo está vivendo, onde ele encontra esse contentamento? Qual é a fonte do seu contentamento? Como ele lida com tudo isso? Então nós vamos fazer hoje, o início dessa série, que vai o mês todo, falando sobre as emoções redimidas, porque a Bíblia, ela não proíbe a gente de ter emoção, ela só canaliza para o lugar certo. Não vou entrar numa abordagem psicológica, fui muito tentado a fazer, mas falei, não, Senhor, eu não tenho gabarito para isso, eu vou ficar só com o texto, e eu prefiro ser expositivo, porque daí eu fico com a minha mente cativa no texto, não vou falar o que eu acho, mas vou falar o que o texto quer dizer, e a gente vai ser fiel às Escrituras, e Deus vai falar conosco, amém? Que alegria para nós poder fazer essa série também. Assim como Jonas nos edificou muito, eu tenho certeza que Filipenses nos edificará muito. Eu convido você para abrir sua Bíblia então no livro de Filipenses, capítulo de número 1. Nós vamos ler todos esses versículos, são bastante versículos, mas precisamos. E com a graça de Deus você vai poder dizer depois, puxa, no mês de setembro eu li um livro inteiro da Bíblia de novo. Olha que bênção. Já serão 2 esse ano, Glória a Deus. Aí, se a gente continuar ano que vem, você vai ver que a gente pode ler a Bíblia toda, simplesmente fazendo a leitura do sermão do domingo, a gente consegue fazer a leitura da Bíblia. Olha só, que encorajamento para você ler a Bíblia uma vez ao ano. Vamos lá. Filipenses capítulo 1, do verso 1, você que nos visita hoje, seja muito bem-vindo, a todos os irmãos.
né? Eu sei que está muita gente cansado, como nós também, né? Mas eu tenho sentido uma leveza, uma alegria da parte de Deus tão gostosa, sabe? Aquela serenidade que você sente, assim, como o pastor Júlio falou, na segunda, Deus nos visitou no meio da oração, que houve aquele momento que eu entendi o que Abacuque quis dizer: cale-se diante dele toda a terra, né? No sentido de que Deus está no nosso meio, e aquele temor santo que permeia o nosso coração, né? Graças a Deus. Filipenses 1 diz assim: Paulo e Timóteo, servos, dulos, escravos, por espontânea vontade de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive os bispos, os diáconos, deixa eu só mudar minha versão aqui para ficar mais fácil, e diáconos que vivem em Filipos, que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Eu dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Eu dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque eu os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço esta oração: que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram, elas têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana, 9.000 soldados e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja, rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes os fazem por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim pode aumentar o meu sofrimento na prisão. Mas o que importa? Uma vez que de uma forma ou de outra Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto eu me alegro. Sim, me alegrarei, porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará na minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Eu estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir, estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Alegria na fé. Desse modo,
vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí, para vê-los ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pelo Evangelho da fé, pela fé do Evangelho, e que em nada se sintam intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isso da parte de Deus, porque vocês receberam a graça, de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e que agora estão ouvindo que continuo a ter. Amém. Preciso orar. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua palavra, e por percebermos tanta paixão na vida de um homem que está preso, por percebermos tanta paixão na vida de um homem que sabe que está sendo sentenciado à morte pela pregação do Evangelho, e consegue encorajar outros, mesmo quando ele está numa situação aparentemente difícil, lastimável para outros, à beira da morte, no corredor da morte, ele consegue ainda extrair coisas que só é possível pela tua graça. Portanto, Senhor, fale conosco, nos ensine, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ah, como eu amo a Bíblia, como eu amo a palavra de Deus, igreja. Como a gente precisa deixar que a palavra de Deus seja vida para você e para mim. Como a palavra de Deus, ela é vida. E resolve todos os conflitos. O mundo está em caos e vai continuar. O mundo está maluco. É pessoas que se sente coiote, que se sente cachorro, que se sente gato, e se colocam coleira e sai pela rua, porque eles se sentem. Agora tem gente que se sente eletrodoméstico, começou a gente se sentir, imagina alguém falar, eu sou um liquidificador. Está acontecendo, eu tenho direito, eu me sinto, logo eu me sinto, eu sou. E a Bíblia está dizendo que as suas emoções são perigosas, e nós vamos ver isso, as suas emoções, elas podem ser um veneno para você. Cuidado. Mas, como é que nasce essa igreja? Como é que nasce? E a gente precisa voltar para Atos 16. Eu vou pedir ajuda do Helder que está na mídia hoje, correr comigo, porque eu não vou ler os textos, senão a gente vai sair muito tarde daqui, e eu não quero ser cansativo nem exaustivo aos irmãos. Mas, na segunda viagem missionária de Paulo, ele tenta ir para o lado do Oriente. Ele está tentando ir para Bitínia, para Mísia, etc. Ele está tentando ir. E o Espírito Santo está impedindo ele. Paulo deseja fazer algo. Entende que a agenda de Filipos não é a agenda de Paulo e Silvano, ou Paulo e Silas. Quando eles voltam, depois da primeira viagem missionária, passa lá por Atos 15, onde tem o primeiro concílio da igreja. Afinal de contas, agora depois de muitos anos, de uma média de 10 anos, depois de uma média de 10 anos, a igreja de Jerusalém, ela dá as mãos para o apóstolo Paulo, mas levou um tempo, 10 anos, para a igreja confiar. Tal qual levou 10 anos, em média, para você ver as coisas acontecer na vida de Davi, quando começa a haver mudanças. Tal qual a média também é 10 anos na vida do apóstolo Paulo, na vida de José, é uma média. Assim como depois de 10 anos que essa igreja é plantada em Filipos, nós lemos a carta aos Filipenses. Como nós, depois de 10 anos, aqui estamos para celebrar o Deus vivo, amém? Então, de fato, 10 anos é um marco como igreja, porque marca uma transição para o novo tempo. Os especialistas em eclesiologia, que é o estudo da igreja, eles dizem que uma igreja, ela só é realmente considerada uma igreja sólida e uma igreja que se consolidou depois dos seus 10 anos. Antes disso, ela está ainda em fases de testes. E nós passamos no teste, glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor por isso? Aleluias. E agora, Paulo vai plantar essa igreja.
Depois de voltar do concílio de Jerusalém, dos apóstolos dar a mão para eles, eles pegam carta, Silvano está junto com ele, passam novamente subindo lá para Antioquia, onde Paulo esteve, onde tudo começa. Quando ele chega em Antioquia, reforça a fé dos irmãos e partem para a segunda viagem missionária. Partindo para a segunda viagem missionária, eles estavam acompanhados Paulo, Silas e Barnabé. Mas na segunda viagem missionária, Barnabé quer levar o sobrinho, Paulo não quer, né, tem diferenças, atrito, faz parte. Se até Paulo e Barnabé, irmãos, tiver atrito, significa que eu e você também vamos ter diferença, que nesses 10 anos a gente teve dia que a gente saiu azedo daqui, teve dia que a gente saiu feliz, teve dia que a gente quis pegar alguém para o pescoço, mas a gente disse que a resposta bíblica era orar por ele, era orar por ela. E assim tem sido, e graças a Deus que a gente tem perseverado, porque há dias que a gente não acorda tão apaixonado pelo cônjuge, mas aí você lembra da aliança que você tem, a aliança faz com que você permaneça, e o sentimento e o afeto volta, e você fala, ó, que bom que eu continuo apoiado na minha aliança, isso é muito bom. Assim também agora, né, Paulo e Barnabé seguem o caminho, Barnabé volta lá para a sua cidade natural, Chipre, levando João Marcos, e começa. E agora, quando Paulo está tentando ir para o lado do Oriente, pensando, né, vamos para lá, um lugar estratégico para a gente espalhar o Evangelho, a ideia é chegar entre os gentios, mas aí ele é impedido. Até que de madrugada ele tem um sonho, quando você percebe no texto de Atos 16, né, Atos 16 no verso 9, ele tem um sonho de um varão macedônico, dizendo, atravessa, vem para cá. Aí Paulo acorda e diz assim, entendemos, em vez de ir para o lado leste, a gente vai para o oeste. Então vamos atravessar aqui, vamos lá para Macedônia, uma região toda. Filipos, Bereia e Tessalônica, são essas 3 principais cidades da Macedônia. É essa cidade que Paulo fala nas cartas sobre ofertas, é essa região aí. E a gente vai ver sobre essa galera aqui de Filipos. Aí ele chega em Filipos. Filipos é uma colônia romana. É um lugar onde o imperador Júlio César foi morto. É um lugar onde as pessoas tinham alegria de estar lá, porque é uma mini Roma. Filipos é uma mini Roma. É um lugar onde os grandes soldados, os grandes generais conquistadores, quando recebem a sua aposentadoria, o seu plano agora de ser recompensado, eles recebem uma porção, uma terrinha ou uma casinha, né, um condomínio, né? Eu tinha uma baronesa na época lá em Filipos, assim, sabe? E eles vão para lá e viveram dias de glória. Mas agora, né, os condomínios estão sem guarda nesse momento, já caiu os muros, já não é tanto mais, mas ainda tem o glamour do que já foi um dia. E Filipos vive dessa maneira. E agora quando Paulo chega lá, é interessante porque a forma com que vai acontecer o Evangelho. E Paulo, você vai observar que ele chega ali guiado por essa visão, né? Chegando nesse primeiro lugar da Europa, vai haver quando ele está indo para a beira do rio orar, você vai ver que uma vendedora de púrpura, uma comerciante que vendia, né, tecidos tingidos ali, que era caríssimo, né, esse tipo de pigmento, elas estão indo para o rio orar, Paulo também está lá orando, eles vê elas lá na beira do rio, começam a falar, ela diz, eu quero levar vocês para minha casa, ela creu no Evangelho, Paulo e Silas prega para ela, chega na casa dela, de uma empresária de sucesso na época, e a casa toda se converte ao Senhor em Filipos, a casa toda de Lídia, a primeira casa, Lídia, o nome da minha filha Lídia é por conta de Lídia, a gente diz que, né, cremos muito naquilo que ela foi, o lugar que acolheu, que abriu, que abraçou, uma mulher do abraço, e de fato a minha filha tem sido uma mulher do abraço, uma menina do abraço. E assim então Lídia recebe essas pessoas, acolhe essas pessoas na sua casa e começa a igreja nascendo na casa de Lídia. E não basta, porque daí Paulo diz o seguinte, olha, a gente precisa sair e pregar o Evangelho. Quando estão andando pela rua, tem uma mulher que ela é adivinha, ela é escrava. Então agora nós vemos um outro quadro, uma mulher escrava. Essa escrava, adivinhadora, dava lucro para os seus senhores, porque ela adivinhava, ela era a cigana da época lá. E ela lê a mão das pessoas, ela também me parece com Walter Mercado, com cigano, uma mistura, né, de alguma coisa assim do tipo, começa a fazer a leitura das pessoas, dá um resultado para eles. E Paulo está pregando com Silas, e ela vem atrás dele e começa a dizer, esse homem que vos prega o Evangelho são um santo homem de Deus. E começa a falar, são servos do Deus Altíssimo, começa a elogiar. Interessante que passado alguns dias, Paulo perturbado, no sentido de incomodado, ele virou e falou assim, demônio, sai dela agora. A mulher ficou liberta, parou de adivinhar na hora. A escrava foi liberta imediatamente. Deus salvou uma empresária, mas Deus salvou uma escrava.
O lindo do evangelho é que Deus não tem classes sociais preferidas. Todos cabem. O evangelho é para todas as classes sociais. Uma mulher de sucesso, uma mulher próspera, mas uma moça que nem a sua vida é dela mesmo. Mas agora os senhores dela dizem assim, não. Perdemos o lucro. A mulher perdeu agora o dom. Ela perdeu o dom. Quem que é o culpado disso? Esses dois pregadores aí. Foram lá, pegaram Paulo e Silas com canas, abriu as costas deles. Irmãos, o chicote e o açoite que Paulo e Silas recebem por conta da pregação do evangelho, Paulo e Silas quietinho. É um tipo de chicote que era com um tipo de canas, que abre, além de canas, há outros que dizem que o chicote também, o açoite era romano. E se o açoite é romano, é tiras de couro com pedaço de osso e de chumbo. Ou seja, não é só vergão, é arrancar a carne fora. É dilaceração na carne. Alguns dizem que o açoite romano deixava as costelas à mostra até. Então Paulo e Silas agora apanharam tanto com as costas abertas, estão com os pés no tronco, no cárcere. Eles olham para o outro, o que a gente vai fazer? Está doendo, não dá para dormir. Perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam um louvor ao Senhor. E de repente houve um grande terremoto. Os alicerces tremeram. Todas as portas, não caiu parede, mas todas as portas e algemas se abriram. Quando Deus se move, as portas são abertas. Há liberdade, há libertação. Os cativos são livres. Aleluias. Mas o que é mais interessante de tudo isso é que um homem de classe média, o carcereiro, eu vou me matar porque todo mundo fugiu, eu vou ser cobrado. Paulo diz, não faças tal, está todo mundo aqui. O evangelho não é anarquia, o evangelho não é uma contra-revolução, não é um sistema contra Roma, estamos livres, contra o imperador todos agora. Não, estamos todos aqui, fique tranquilo. O carcereiro diz, o que eu faço para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Madrugada dentro, o carcereiro leva Paulo e Silas para sua casa, está limpando, lavando, curando suas feridas, e toda a casa do carcereiro foi salva naquela madrugada. Oh, que coisa maravilhosa que o evangelho faz. Eu creio numa igreja onde há pessoas de posse, pessoas que não têm nada, pessoas de classe média, porque o evangelho é para todos, não é uma igreja de um nicho social. O evangelho engloba todas as pessoas e classes sociais, e em Cristo, na mesa de Cristo, somente na igreja o doutor senta para ouvir o pedreiro pregar. Somente na igreja de Jesus tem isso. Somente na igreja de Jesus, o doutor, o PhD, senta para ouvir o homem que trabalhou o dia inteiro no sol quente falar de Jesus, e os olhos lacrimejam, as lágrimas descem, porque é nesse lugar que Deus faz com que todos nós sejamos um. Não há mais, não há maior, não há o que sobressai. E é assim nasce essa igreja de Filipos. E essa igreja, ela transborda de amor. E essa igreja, ela ama tanto Paulo, que quando Paulo, lá no capítulo 28, no versículo 29, 30 e 31, Paulo é preso por conta do evangelho. Ele é preso, você vai ver isso em Atos, né? Lá no finalzinho, quando ele está ali pregando Atos 28, do 30 ao 31, você vê que essa igreja agora, ela amou Paulo por conta da prisão, que ele estava sendo preso. Ela decide mandar ofertas. Ela mandou ofertas, a gente vai ver ao longo da carta isso. A igreja que mais cuidou do apóstolo Paulo de todas as igrejas que ele plantou foi a igreja de Filipos. Essa igreja cuidou tão bem de Paulo que levantaram alguém entre eles. Diz, nós precisamos levantar alguém para levar as ofertas, para cuidar do apóstolo Paulo agora. Quem que a gente vai mandar? Mas não é só levar a oferta, nós precisamos que alguém seja uma oferta, alguém que se derrame também para servir o apóstolo Paulo. Vamos levantar a oferta. Levantaram, indicaram Epafrodito, é o nome que você vai ver em Filipos, um homem que não só leva oferta, mas ele vai como oferta. Eu amo isso. Nós somos uma oferta ao Senhor também. Epafrodito entendeu que ele era uma oferta. Servir, irmãos, é uma oferta. Servir
É a dádiva do Evangelho. Se você não serve, você não entendeu nada do Evangelho. É servir, é servir. O próprio Filho de Deus, o nosso Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Ele vem, Ele quebra tudo a banca, Ele pega uma toalha, Ele pega uma bacia, Ele arranca a capa, usa a roupa de escravo, se abaixa e lava os pés dos seus. O Evangelho é isso. Epafrodito vai como oferta, supre a vida do apóstolo Paulo. Bom, tendo isso, você percebe agora que essa igreja é amada ou não pelo apóstolo Paulo? Sim ou não? Muito amada pelo apóstolo Paulo. Essa igreja é amada. Só que ela ama tanto, mas olha comigo o verso 11 do capítulo 1. A igreja que mais amou o apóstolo Paulo, a igreja que mais amou ele. Paulo diz para ele o seguinte: vocês amam bastante, tá bom agora, no amor vocês estão bom, vocês podem praticar outra coisa. Não. Que o amor de vocês cresça por meio do conhecimento. Que o amor de vocês, se não for 11, está perto aí, tá, Helder? O 9, 10, 11, por aí. Está pertinho aí. Que o amor de vocês cresça por meio do conhecimento. Isso aí é o 9. Por meio desse conhecimento. Ou seja, a igreja que mais ama, Paulo diz, dá para amar mais. A igreja que mais ama, Paulo diz, dá para amar mais. A igreja que mais sustentou o ministério do apóstolo Paulo, que cobriu ele, inclusive, quando ele prega em Corinto, durante 1 ano e 8 meses, a igreja que sustentou ele em Corinto, é a igreja de Filipos. Ele diz, vocês amam, mas pode amar mais, pode ser mais, que o amor cresça. Mas como que o amor cresce? Como que o amor dessa igreja vai crescer? Como é que seu amor vai crescer uns pelos outros? Como é que pode? Por meio do conhecimento. Sabe como? Às vezes eu me deparo com situação, alguém fala, aquele irmão lá, blá, 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 blá. Aí eu fico quieto. Eu pergunto, você conhece ele? Você conhece a história dele? Não, deixa eu te contar um pouquinho a história dele. Aí quando eu conto a história, a pessoa, meu Deus, eu não sabia. Eu não sabia. E a resposta da pessoa é, então considerando a vida dele, até que ele é bom, né? Percebe como que muda? Pensando, considerando a história, de onde ele veio, o que ele já passou, a pessoa é uma bênção. Eu falei, é uma bênção. Porque o amor faz isso. Quando você conhece, você entende a pessoa. E o Evangelho nos chama. E Paulo está dizendo que o amor cresce por meio desse conhecimento. Sabe como que você vai amar os seus irmãos? O dia que você abrir sua casa e começar a servir café, fazer bolinho de chuva, fazer biscoito. Sabe como que você vai começar a amar as pessoas? Quando a sua mesa estiver cheia de gente em volta dela. Sabe como você vai amar as pessoas? Quando acabar o culto e você não pensar só em você e pegar pizza, mas você pensar em alguém. Hoje eu vou mandar pizza para alguém. Sabe como você vai começar a amar as pessoas? Quando você perguntar, tem lugar para almoçar hoje? Não. Vem comigo. Sabe quando você vai começar a amar as pessoas? Quando você saber que alguém está passando pelo luto na igreja e você vai fazer sopa, você vai fazer comida e diz, você não precisa cozinhar, eu estou indo aí, para de alguma forma aquecer o seu coração. Sabe como que a igreja vai começar a amar as pessoas? Quando a igreja começar a ir embora do culto e ver alguém indo embora a pé, não vai ter coragem de ir embora, vai parar e dizer, não importa onde você mora, entra aqui que eu vou te levar. Sabe como a igreja vai começar a amar? Quando a gente parar de ignorar o outro e olhar o outro. Quando a gente começar a sentar e pular lugar para não sentar do lado do outro. Mas quando a gente chegar, mesmo que tem um monte de lugar, eu chego do lado, a paz, meu irmão, como você está? Eu não sei o teu nome ainda. Quando a gente começar a parar de viver individualismo, quando a gente não fazer cara feia, quando o diácono diz, irmão, junta um pouquinho para caber mais gente, você tem que sentar mesmo do lado do outro. Sabe, é isso que vai levar a gente a amar mais. Quando o conhecimento começar a acontecer no meio da igreja, eu conheço, eu sei a história. Como isso muda, a graça do Evangelho começa a vir. É quando você perceber que tem mamães na igreja tendo muitos filhos, como aqui, graças a Deus, já passou de 25 mulheres grávidas. Tem mais 2 notícias essa semana, né, de mais mulher grávida. O grupo dos 60 mais, terça-feira, não queria beber água aqui na igreja. Porque diz assim, se Deus está fazendo esse milagre e Deus fez com Sara, vai que faz com a gente. Fiquei sabendo que o grupo de 60 mais está trazendo água de casa agora. Só uma brincadeira, tá, irmãos? Mas quando a gente começa a entender isso muda em nós. Puxa, tem crianças vindo, eu vou pegar minhas roupas. Sabe o que eu acho lindo? A gente que em casa não comprava roupa, não comprou para nossas filhas, porque do jeito que chegava já saía. Chegava uma sacola, a gente falava para as meninas, faz outra agora. Já fazia outra. Aí a gente acabava de fazer, chegava outra e dizia assim, escolhe as que vocês mais gostaram e faz outra sacola. E assim foi redes na igreja. Irmãos, a gente precisa, tem um monte de paz aqui, não perca a roupa. A gente começa a amar quando você começa a sair desse individualismo. Quando você começa a se doar na vida do outro.
E isso, o amor é crescente, a igreja participa. Quando a sua profissão pode servir a igreja, e você diz, não, eu vou fazer porque eu amo a casa do meu Deus. Deus me deu uma profissão, Deus me deu um ofício. Eu não quero usar a igreja como fonte de lucro. Eu quero usar a igreja como lugar de derramar o meu coração e dizer, Senhor, é o que eu posso fazer, é o que o Senhor me deu para fazer, é para a tua glória, é para o teu louvor. Amém? É isso que vai levar a gente a amar, quando a gente quebrar esses paradigmas. Mas agora entramos aqui então na mensagem, porque senão não vai dar tempo. Bom, eu não vou ler tudo do verso 1 a 11, mas o primeiro ponto que eu quero pensar com você: afeto transformado em intercessão. Paulo tem afeto. Como que a gente lida com as emoções? A gente vai falar muito nesse mês sobre emoções. No versículo 7 e 8, olha isso. Então a primeira coisa, o afeto, diga comigo, o afeto transformado em intercessão. Uma das coisas que Deus não leva é os meus afetos tem que virar oração. Eu amo pessoas, eu quero ver meus irmãos. Tem coisas, irmãos, que não dá para resolver. Tem coisas que às vezes não adianta só chamar para conversar. Tem coisas que você vai falar, Deus, agora já não é mais eu, agora é o Senhor. É o Senhor que pode. Irmãos, pasmem, nós somos impotentes. Tem momentos no gabinete que a gente despede a pessoa. Irmão, Deus abençoe. A pessoa sai, eu com a minha esposa falo assim, não há mais o que fazer. Não temos argumentos, nem ferramentas. Se Deus não mudar uma chavinha aí dentro, é só Deus. E a gente chora, porque o que a gente pode fazer é chorar, por entender o que está acontecendo, por alguma cegueira, e que eu não consigo abrir a cabeça e mostrar algo que às vezes é tão simples. E a gente só pode fazer isso. Como o afeto deve gerar isso em nós. Eu percebo o quanto às vezes Deus nos leva exatamente a esse lugar de impotência, para me ensinar que eu não tenho como mudar ninguém. Eu não posso mudar pessoas, você não pode. Pessoas vão criar expectativas em cima de você, você não pode mudar ninguém. O que você pode muitas vezes é transformar o afeto por quem você ama, que não muda. Porque as pessoas podem rejeitar a sua mensagem, podem bloquear você, podem cancelar você, mas eles nunca vão bloquear as suas orações. Eles não podem impedir as suas orações sobre a vida deles, amém? Paulo, ele ama, ele sente saudade. Deus é testemunha da saudade, olha só que gostoso, saudade de vocês. Ele ama e ele sente saudade, aqui no verso 7 e 8. Paulo, ele tem sentimento. Também vamos ver que o afeto não o paralisa. Porque às vezes nós temos afeto e paralisamos, porque temos afeto. Mas leva ele, sabe o quê? Olha o verso 3 ao 6, você vai perceber isso. A oração e a gratidão. Ele começa dizendo, eu oro por vocês, eu dou graças a Deus, eu sou grato. Quando eu lembro de vocês, meu coração se enche de alegria. Quando você se lembra do seu irmão, seu coração se enche de alegria. Quando você lembra desse lugar que Deus nos proporcionou a sermos casa, a sermos família, seu coração se enche de alegria ou não? Uma das coisas que para nós tem que ser um marco, quando você fala que vai vir para a igreja, como seus filhos ficam? Ah, de novo, alguma coisa a gente está mostrando errado. Ou eles são os primeiros a te cobrar. Nós falamos para nossas filhas que não vai ter oração amanhã, que amanhã é de descansar. Ai, sério? Eu falei, sério? Porque entenderam, transformar o culto não no lugar pesado, mas num momento de alegria. De fazer desse momento o nosso coração almejar por esse momento. Paulo, ele tem afetos, mas isso não paralisa. Isso leva ele para a oração, é gratidão no seu coração. Ele ama, ele quer estar envolvido. Sabe, orar, irmãos, é treinar a nossa gratidão. É um afeto reorganizado em intercessão. Eu tenho afeto, eu tenho saudades e eu amo vocês. O que eu posso fazer? Eu vou para a oração, percebe? As emoções dele já sendo trabalhadas, o seu afeto é dirigido à oração. O Evangelho vai nos chamar, e a proposta de Cristo para nós é que aquilo que a gente sente deve levar a Cristo. A gente vai redimir o que a gente sente. E em Cristo as nossas emoções se tornam combustível de intercessão e crescimento espiritual, como nós vimos do 9 ao 11. Em Cristo, em Cristo a nossa intercessão é um combustível. Em Cristo a gente chora, em Cristo o nosso coração alinha, em Cristo o ranço sai, em Cristo o azedume sai, em Cristo a raiva sai. Você quer ver como que Deus muda quando você está com raiva? Você quer ver isso? Nós tivemos uma experiência recente. Entrávamos no carro e estávamos chorando depois de um dia de algo que nós passamos em família. A gente estava chorando, todo mundo chorando por aquilo, né? Triste, falando. Falei, para, vamos orar. Irmãos, no meio daquele momento a gente decidiu orar pela situação. Foi 1h30 orando dentro do carro e a gente não viu. Quando a gente viu, já estávamos em Itatiba, orando. E no final a gente terminou, sabe como? Amando.
No começo estavam com raiva, estávamos azedos dentro do carro. Mas no final estávamos todo mundo amando. Olha o que a oração faz. Você redirecionar os seus afetos para a oração. Ah, esse filho, eu entendi agora porque tem passarinhos que comem o filhote no ninho. Aí, em vez de você diz, Deus, eu vou orar para meus filhos agora. Aí você começa a orar por eles. Uau, passa. Aquilo passa. E aí você fala, meu Deus, eu amo meus filhos. Quantas vezes a gente precisa suspirar e você redirecionar suas emoções para a oração, como Paulo, ele pega o seu afeto e ele transforma em oração. Você quer ver Jesus, ele tem afetos. Em Lucas 19, o 41 ao 42, você vai ver Jesus como exemplo de alguém que tem afeto, que não segura. Paulo demonstra seus afetos. Igreja, a gente por muito tempo, talvez ignoramos. Não posso falar o que eu sinto. Não, a Bíblia não manda você segurar. Ela só manda você de redirecionar os seus afetos à fonte certa. Quando Jesus ia chegando, viu a cidade e chorou por ela. Jesus chorou, mas o que ele fez? Ele diz, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, mas isso está agora oculto aos seus olhos. Ele tem uma expressão, ele tem uma oração, ele tem uma intercessão pela cidade. Em meio aos seus afetos ele redireciona. Em meio aos afetos, sejam eles positivos ou negativos, redirecione os seus afetos a Cristo, amém? Diga assim comigo, eu vou redirecionar os meus afetos para a oração em Cristo. A gente já começa a cuidar das nossas emoções assim. As emoções que estão bagunçadas começam a se organizar. A segunda divisão que eu vejo dentro desse texto do capítulo 1 de Filipenses é do verso 12 ao 18. Irmãos, onde que Paulo está? Preso. Ele está preso. Como que uma pessoa presa se sente? Ainda mais injustiçada. Mas olha que interessante. Existem algumas emoções, frustração, angústia diante da prisão. Ele pede, orem por mim, para que eu possa ser livre. Eu creio na oração de vocês, que eu serei livre. Eu quero partir e estar com Cristo, ou seja, porque eu posso ser morto. Estar com Cristo é melhor, mas eu acho que vai ser melhor se eu ficar com vocês. Para vocês será melhor se eu ficar, porque ainda vou poder comunicar algo de Deus com vocês. E eu amo vocês, eu quero ficar. Paulo, ele tem suas emoções, ele passa por frustração, ele não é uma pessoa fria, ele não é um psicopata que não tem sentimentos em meio às crises. Mas, olha o verso 12 ao 14, como que isso tudo muda. Eu quero ainda que saibam que as coisas que me aconteceram, ou seja, essa prisão, Paulo tem um guarda do lado todos os dias, tem 3 turnos, sabe? Tem 3 turnos. Pessoas fazendo revezando e tem um guarda do lado. Alguns dizem que é 2. Se for um guarda só, é 9.000 soldados. Mas se for 2 guardas, você dobra isso. É 18.000 soldados. E ele diz que ficavam algemados com ele nessa prisão. Eu quero ainda, irmãos, que saibam, que as coisas que aconteceram estão me fazendo chorar. Eu não aguento mais. As coisas que me aconteceram têm contribuído, elas têm contribuído, as coisas que me aconteceram estão contribuindo para o avanço do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana, toda, se é 9.000, amém, se é 16, 18.000, amém, todos esses soldados ouviram e sabem porque eu estou preso, sabem que há um Cristo na minha vida, mesmo no momento mais difícil que é a prisão, eu tornei esse momento algo para fazer missões. É como aquele jargão, a vida me deu limões e eu fiz uma limonada. É mais ou menos nesse sentido, que ele pegou algo ruim da sua vida, mas ele vai a Cristo e diz, e Deus usou isso como ferramenta. Toda a guarda pretoriana, irmãos, olha que legal, eu estou preso aqui, poderia estar chorando, poderia estar fazendo tantas coisas, mas toda a guarda pretoriana, algo bom está acontecendo em cima de tudo isso, algo bom está sendo gerado. Toda a guarda pretoriana, os soldados de elite do imperador, organizados em cortes, eu fico acorrentado com eles em turnos de 6 horas, e todos eles ouviram sobre o Evangelho diariamente. Imagina o impacto que isso causou. Ele diz, de algo ruim, aconteceu algo muito bom. Mesmo nas motivações erradas, com essas motivações erradas, a gente pode às vezes perceber que precisa ser corrigido e voltar para Deus. Mesmo quando existem coisas ruins na nossa vida, Cristo é anunciado do 15 ao 18, ele vai dizer isso. Em momentos difíceis que eu estou passando, Cristo está sendo anunciado. Diga assim comigo, em Cristo, a dor se torna missão.
Já parou para pensar nisso? Em Cristo, a dor se torna missão. A dor que você tem passado, o que você passou, não é para terminar nisso. Você acha que Deus não tem poder? O Deus que colocou ordem no universo não tem poder de usar o que você está passando para canalizar isso para algo bom? Você não entende agora. Você não entende agora, mas se você continuar firme, você vai poder glorificar a Deus e exaltar aquilo que Deus está fazendo e forjando em você. Deus está te preparando. Olha Gênesis 50, a vida de José, o verso 20. Vocês fizeram mal contra mim. Vocês fizeram, o que vocês fizeram não foi bom não. Me vender como escravo, bater de alguma forma em mim, me jogar lá na cova, me esfolar, e aí agora contar uma mentira para o pai. Eu passei um perrengue, fui lá na casa de Potifar lá, a hora que a coisa melhorou, a mulher que estava possuindo o capeta quis lá algo comigo, e ainda eu saí fora, e ainda se não bastasse isso, ela inventou uma calúnia, fiquei preso numa prisão de 1,20 m de altura, debaixo da terra, me arrastando, e passei por tudo isso. Vocês fizeram mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bênção. Deus tornou a maldição em bênção. Deus tornou algo ruim em algo bom, como se vê nesse dia, para poder trazer salvação a vocês e a casa de vocês. Amém? Ressignificou, é isso que ele diz. Ele vai colocar que a prisão dele ela é interpretada como um avanço do evangelho. Em Cristo, a dor se transforma em missão. Em Cristo, a dor se transforma em missão. Terceira divisão, que vai do verso 19 ao 26. Vida ou morte à luz de Cristo. Como é que ele lida com a vida? Nós moramos sem medo da morte. Se eu morrer, se eu partir, como é que vai ser? Tem emoção natural nisso. Tensão diante da possibilidade da morte. Há uma tensão. Puxa, eu posso morrer. O que vai ser daqueles que ficam, da minha família, daqueles que eu amo? Mas em Cristo, essa tensão ela é reinterpretada. Olha só o verso 21. Ele vai dizer que em Cristo viver é serviço e morrer é lucro. Puxa, que legal isso. Paulo consegue lidar com uma situação tão difícil com leveza. Se eu viver é para servir, o meu propósito é servir. E se eu morrer? Todo lucro. Eu gastei a vida no que vale a pena. A minha vida não foi vivida à toa, eu tenho um legado, eu tenho uma vida que vale a pena ter vivido. A minha vida está sendo para a glória de Deus. Então viver é servir, morrer é lucro. Ele ressignifica. Em Cristo, o medo da morte é redimido no quê? O medo da morte é redimido no quê? Na confiança e na entrega. Percebe? Em Cristo, aquele que tem medo, tem pessoas, não quero nem pensar, não vamos pensar na morte. Meu Deus do céu, é 10 anos de igreja, não vamos pensar em morte hoje. E há aquele medo. Mas em Cristo, esse medo dá lugar ao quê? A confiança. Esse medo dá lugar à entrega. Lembra de Estevão? Vamos dar uma olhadinha lá em Atos 7, 55 a 60. O que esse jovem faz? Enquanto pessoas têm pavor de medo, pessoas no meio da morte estão angustiadas. Como é que ele lida com isso? Olha como que em Cristo as nossas emoções elas são redimidas. Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. O que está acontecendo com ele? Está sendo apedrejado. Que estava à direita de Deus. Então disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Aleluia. Se eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos unânimes, avançaram contra ele e expulsando da cidade, o apedrejaram, as testemunhas deixaram as capas deles aos pés do jovem chamado Saulo. 59, enquanto o apedrejava, Estevão orava. Como é que pode uma pessoa estar levando pedrada? Irmão, você já levou pedrada? Você já chutou o pé da cama num dia pela manhã? Você já chutou? Esses dias eu chutei uma balança de vidro, mas meu Deus do céu, eu quase que me sai uma palavra que não é boa não. Como é ruim. Agora ele está tomando pedrada. E o que ele decide fazer? Ele leva a Cristo. Senhor, recebe o meu espírito. Não há medo. Então ajoelhando-se, gritou bem alto, Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, ele morreu. Como é possível? Como é possível? Ele não tem medo. Porque ele pegou as suas emoções e levou a Cristo. Ele redime suas emoções em Cristo. Seu medo some, suas inseguranças some. Ele tem confiança, ele sabe quem tem crido. Igreja, sabe por que o mundo está tão bagunçado com as suas emoções? Porque nós não temos levado os nossos sentimentos a Cristo como devíamos. Não temos levado os nossos impulsos a Cristo como deveríamos. Ele está orando, pedindo a Deus, recebe meu espírito e está perdoando. Como é possível isso?
Porque Ele está redimindo suas emoções através da pessoa bendita de Jesus. E agora a última divisão, para a gente finalizar, que vai do verso 27 ao 30. Viver de modo digno do Evangelho. Olha o verso 27. Ele vai colocar que, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho. Ou seja, existe uma vida que vale a pena. Se você viver de acordo com ela, você vai ficar bem. Você não vai terminar dando uns tique, não. Você não vai terminar, sabe, dando uns... Não, o olho não vai estar pulando, não. Não vai, porque você vive uma vida de modo digno do Evangelho, porque você leva a Cristo. Cristo, Ele é suficiente para redimir todas as suas emoções. Talvez elas estejam desorganizadas hoje, mas há quanto tempo você não consegue colocá-las diante de Deus? Existe uma emoção natural aqui, o medo diante da perseguição, que você vai ver nesse contexto aqui do 27 ao 30. Mas em Cristo, olha o verso 28 que ele vai dizer: e que em nada se sintam intimidadas pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição. Sabe, quando tem perseguição, quando tem medo de uma série de coisas, aquilo que gera medo para os outros, para vocês é sinal de salvação. E isso da parte de Deus. Aquilo que dá medo nas pessoas: pastor, o que vai ser do Brasil? O que vai ser do Brasil? Não sei, eu sei o que vai ser de mim. Deus já falou a meu respeito. Não importa o rumo que o Brasil tome. Não importa o rumo que o Brasil tome, eu não preciso ter medo. Eu não preciso querer brigar e lutar. Não. Eu faço meu papel, sim, mas isso não me paralisa, não me traz medo. Eu sei que Deus está vivo, que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Eu sei que o meu Deus, Ele é poderoso para suprir todas as minhas necessidades em glória em Cristo Jesus. Eu sei que as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Eu bem sei que o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, é escudo para aquele que nele confia. Eu bem sei que no dia da angústia eu clamarei ao Senhor, invocá-lo-ei. E Ele está perto, Ele me responderá. Eu bem sei que mal nenhum sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao meu respeito para me guardar em todo o teu caminho. Eu bem sei que 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Somente com os meus olhos olharei e verei a recompensa dos ímpios, porque o Senhor encarecidamente me amou, me pôs num alto refúgio, porque conheceu o meu nome, e invocá-lo-ei e adorá-lo-ei todos os dias, enquanto viver. Há uma segurança, e o meu medo, ele muda em dizer: Senhor, eu estou às tuas mãos. Percebe, as minhas emoções, elas vão para Cristo e muda totalmente. No verso 29, aquele medo que a gente viu no 28, que se transforma em coragem. Aleluias! No verso 29 tem mais. Eu quero falar, essa coragem, ela é tão grande que a vocês não foi dado somente a crer em Jesus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente crer nele. Vocês, filipenses, vocês têm as costas largas, o couro de vocês é duro. Vocês receberam graça que mesmo no meio do sofrimento vocês vão passar. Vocês receberam graça para passar por isso. É muito bonito aqueles que dizem: eu creio em Jesus, Ele fez tudo. Mas lindo é aquele que dizer: ainda que Ele não faça tudo, eu não negarei, eu não voltarei atrás. Eu sei quem é o Senhor. Ainda que nada aconteça, como aqueles jovens, Misael, Azarias e Ananias, o Sadraque, Mesaque e Abednego, os nomes sociais deles, lá na Babilônia, diante da fornalha, aqueceram 7 vezes mais. Nega? Não. Fique sabendo, ó rei, o nosso Deus a quem servimos tem poder de nos livrar da tua mão. Fique sabendo. Mas se Ele nos livrar, tanto faz. Nós não negaremos, nós não encurvaremos diante dessa imagem que você levantou aí, não. Joga eles. Eles tinham alguma experiência? Tinha na história relato de alguém que andou pelo fogo? Tinha? Não, era inédito. Eles estavam dispostos a morrer por isso. Foi dado graça para eles. Os soldados mais fortes que chegaram para jogar o calor ali era tão forte que morreram na boca da fornalha. E o imperador babilônico: olha, quantos homens a gente jogou? 3. 3, tem certeza? Tenho. Por que eu vejo 4? E o 4º homem é semelhante ao Altíssimo. Aleluia, você percebe? A
confiança, a coragem deles, aquilo que era para gerar medo, mas ele foi redimido através da fé. Se a gente usar a nossa fé, as nossas emoções não serão mais frágeis, nós não seremos mais mimizentos, nós não seremos mais Nutella, a gente vai poder lidar melhor com as pressões. Diz: Deus está me forjando, Deus está trabalhando em mim, Deus está, apesar do que eu estou sentindo, o que eu sinto não é confiável, meu coração não é, a palavra de Deus é confiável. Olha como que isso é, meu coração não é confiável, a palavra de Deus é. O mundo vai dizer para você assim, ó, você tem que ser feliz. Jesus diz, isso leva para o inferno. Ser feliz, né, não é bíblico. Ser feliz te leva para o inferno. O que você precisa é ser obediente. Aí no final descobrirá a verdadeira felicidade. Aí então descobrirá. E finalizando, sofrer não é acidente, é privilégio concedido pela graça. Alguém diz que eu não quero sofrer. Não, mas a Bíblia está dizendo que isso é um privilégio, que a graça me capacita, porque sofrer todos nós vamos. Desde a queda de Adão, todos nós passamos. A terra produziu abrolhos, espinhos. A morte entrou no mundo. O sofrimento faz parte da existência humana. Você já chega no mundo chorando. E se não chorar, tem alguma coisa errada. E se não chorar, o médico vai te dar uns tabefes para você chorar. Precisa chorar para limpar as vias respiratórias. Tem que chorar. Já nasce chorando, morre chorando, meu Deus. Mas no meio do processo todo, Deus está presente em meio a ele. E a graça nos concede de passar, como Paulo dizendo, o que eu estou passando está sendo bom, está contribuindo, gente. O que eu estou passando não fica triste não, se alegrem. É a carta da alegria, a carta da amizade. O que eu estou passando contribui. Em Cristo, o medo é redimido em coragem e em perseverança. Você vai ver Pedro e João diante do Sinédrio, lá em Atos 4,19. Ele vai dizer, vocês estão falando que a gente está proibido de falar? Antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. Antes, importa obedecer. Não importa o que você vai fazer com a gente. Aí tá bom, vamos chicotear eles. Deram uma surra neles. Sabe qual que é o versículo que você vai perceber depois na sequência? E eles saíram regozijando por terem se achado dignos de padecer pelo nome de Cristo. Esse povo era louco? Era masoquista? Não. Ele só colocava a emoção no lugar certo, redimia em Cristo. Não eram vítimas. Você não é vítima, irmão. Em nome de Jesus, você não é vítima. Sabe? Você não é amaldiçoado. Você não está pagando a conta dos seus antepassados, não. Você não é vítima. Nós não somos. Em Cristo Jesus, tudo que a gente sente é redimido. Em Cristo a gente é curado. Em Cristo a gente é liberto. Aleluias. Eu queria fazer algumas aplicações. Cristo redefine o afeto. Amar não é carência, mas é intercessão. O verdadeiro amor bíblico é intercessão. Cristo redefine a prisão. Adversidades podem se tornar até avanço. Eu também vejo que Cristo, ele redefine a morte. Viver é servir, morrer é estar com Ele. Então não há medo, não há insegurança. Cristo redefine o sofrimento. Não é derrota, mas participação no Evangelho. O meu Cristo sofreu, por que eu não passaria por isso? Se o meu Cristo passou. Eu concluo dizendo que houve afeto por meio da oração. A prisão trouxe uma alegria missionária no coração do apóstolo. Sabe? Houve uma tensão de morte, mas ele trouxe confiança. Paulo confia em Cristo. E o medo gerou uma coragem na fé que ele tinha. Cristo é o Senhor que redime todas as nossas emoções. Ele transforma lágrimas em oração. Correntes, algemas em púlpito de pregação. Medo em coragem, morte em esperança. O chamado não é apenas crer, mas também padecer por Ele. E nesse padecer encontrar a alegria e o contentamento que só o Evangelho pode dar. Esse contentamento que só o Evangelho pode dar. Assim como no versículo 21, assim a nossa vida, como a de Paulo, pode ecoar nessa manhã. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se coloque de pé. Em Cristo você pode redimir todas as suas emoções. Cristo redime tudo que Paulo passou. Não colocou numa situação onde houve desesperança. Pelo contrário, o medo dele foi convergido em algo maior. A saudade e o amor dele foi convergido em intercessão. E o Senhor nos convida hoje a deixar o Senhor trabalhar nas nossas emoções. Nós temos uma jornada que começou hoje no capítulo 1, mas a gente vai avançar capítulo 2, capítulo 3 e 4. Você vai perceber como isso é presente.
Será que o seu emocional está abalado? Suas emoções, seus traumas, suas dores? Leve ao Senhor hoje. Leve ao Senhor. Paulo fez isso. Por causa disso, quando eu lembro de vocês, eu oro. Ele ora sobre o que ele sente. Coloca diante de Deus. Coloca. Não se defina a partir do que você sente. Não. Não se defina. Tem dia que eu me sinto um monstro, mas eu lembro que a palavra de Deus diz, e eu diz, eu sou um filho. Tem dia que eu sinto coisas que eu tenho vergonha, que não dá para dizer, mas eu sinto. Mas elas não me definem. Tem dia que eu falo, será que esse negócio de igreja está certo mesmo? Eu vou passar por isso. Será que esse negócio de ministério, será que eu não fiz uma loucura? Será que eu não coloquei minha família numa situação, totalmente indelicada? Tem dias que vem, mas aí eu não me apoio no que eu sinto. O que eu sinto não define. O que eu sinto não me define. O que me define é o que o Senhor diz por meio da sua palavra. Ele diz que nós pertencemos a Ele agora, somos servos dEle. Paulo começa, essa é a definição. O que te define? Doulos. Diga assim comigo, doulos. Você é um doulos de Cristo. O que é doulos ou doulos? Escravo. Mas não é o escravo que não tem opção. É aquele escravo que mesmo livre, ele decide dizer, não, a minha liberdade vai me arrebentar. Eu preciso estar debaixo e servir porque eu amo. E aí ele descobre a verdadeira liberdade. Aleluias. Feche seus olhos. Senhor, nós oramos, Pai. Oramos porque podemos meditar um pouco nesse texto, na palavra, que o Senhor redime as nossas emoções. O Senhor redime as nossas emoções. O medo de Paulo se torna coragem. O afeto dele se torna intercessão. Ah, Senhor Deus, a saudade dele vira motivos de oração. Que aquilo que poderia ser uma desesperança, uma tristeza pela prisão, se torna em alegria por poder completar a missão e fazer a obra. Mesmo no momento que ele podia estar triste porque estava preso, ele diz, não fiquem tristes porque toda a guarda pretoriana ouviu a causa da minha prisão. Ele transformou, ele redimiu isso a partir do que o Senhor estava fazendo na vida dele. Senhor, redime as nossas emoções hoje, Pai. Nós temos uma jornada, Senhor, nesses 4 domingos e precisamos que as nossas emoções estejam redimidas no Senhor. Portanto, oramos, ó Pai, que tenhamos curas de emoções, de pessoas, ó Deus, que têm sido presas ao medo, que têm sido presas à tristeza, que não saibam lidar com a alegria, que não saibam lidar, Senhor Deus, com a ansiedade, que não saibam lidar, ó Deus, com a raiva, que não saibam lidar com nojo, Senhor, e precisam ser restaurados hoje. Precisam, Senhor, experimentar, ó Deus, uma redenção a partir da obra de Cristo no seu interior, nas suas emoções, para que não se definam mais pelos seus sentimentos ou impulsos, mas que se definam porque são servos de Cristo, doulos de Cristo Jesus, que servem por amor. Aleluias, obrigado, Jesus. Amém. Pega os seus elementos de ceia. Pedi para os músicos diáconos trazer um para mim, que eu esqueci. Está aqui já. Obrigado, Edson. Vamos dedicar a Deus esses elementos, para que a partir de agora eles possam ser para nós vida. A Bíblia diz para nós que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele toma, Ele instituiu esse pão, Ele dá graças, Ele diz, tomai e comei, isto é meu corpo. Da mesma forma, depois de cear, Ele toma o cálice e diz, este é o meu sangue, fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim, porque todas as vezes que vocês comem do pão e vocês bebem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. E até que Ele venha, Ele vai continuar. Aquele que começou em vós a boa obra, lá no verso 6, vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. O Senhor não terminou ainda com você. Não terminou. Não terminou. O que você está passando, se você deixar, vai transformar isso em testemunho para a glória dEle. Amém? Pai, nós dedicamos e oramos, ó Deus, para que esses elementos, símbolos do corpo e do sangue de Cristo, possam ter o efeito, Senhor, de vida em nós, de união, como fazemos agora, como esse pão que veio da mesma forma, da mesma massa, da mesma fornada, como esse suco que veio do mesmo lote, da mesma vasilha, do mesmo litro, da mesma garrafa, da mesma safra de uva. Assim todos nós viemos e fazemos parte do mesmo corpo, Senhor. E é este ato que a gente precisa relembrar agora. Fazemos parte do corpo. Não se vive o evangelho isolado, sozinho,
Precisamos de gente, precisamos de pessoas. Obrigado porque temos irmãos, amigos, líderes, pessoas que fazem a diferença na nossa vida. Portanto, ó Deus, nesse momento, nós consagramos a Ti para que possa trazer vida a nós. Assim nós oramos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Podeis todos juntos participar do corpo e do sangue de Cristo.